Aula 8. Conteúdos. Teoria de circuito elétrico. Potência e energia elétrica. Habilidades. Compreender as fundamentações da teoria de circuito elétrico e como relacionar este estudo com o cotidiano. Entender as técnicas e tecnologias atuais e seus impactos nos processos de desenvolvimento e conhecimento humano. Analisar os fatores que explicam o binômio custo-benefício desta teoria na organização das sociedades urbana e rural. Bom dia, Amazonas! É com grande satisfação que nós trazemos mais uma vez uma edição do Tô no Enem 2015, diretamente dos Centros de Mídias do Estado do Amazonas, para compartilhar com vocês hoje o aulão de física do professor Newton Lima, que vai tocar fogo em todo esse panorama. Depois, para acalmar os ânimos, nós teremos a professora Clédina Vidinha, que trabalhará com vocês a redação. Eu peço desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos devido à capital passar por uma grande tempestade desde ontem. Mas com vocês, o aulão de física primeiro e depois a professora Clédina. Gostaria de avisar que sábado vocês estarão com o nosso pequeno recesso. É a nossa Semana da Pátria, então nós não teremos aula. Retornaremos no dia 12 com o meu aulão de matemática e uma outra componente que vai ser surpresa. E com vocês, eletricidade. Newton? Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todo mundo do estado do Amazonas, todos os nossos alunos que estão agora nos assistindo, né? Vendo o Tô no Enem. Eu tô no Enem e tô para valer. Eu tenho que dar todo o meu gás, que hoje é sábado, e eu necessito que você que está aí ligado para estudar, continue aí. E vamos, gente, com todo o coração, botar muita garra, ver como é que a gente pode melhorar o nosso índice no Enem. Estou falando para todo o estado do Amazonas, todo o pessoal da cidade de Manaus, como todo o interior do estado. Nosso muito obrigado ao professor Aldemir, que tem toda uma estrutura de nos organizar e toda essa equipe para dar a vocês uma boa aula de física. Então vamos começar passando agora a nossa primeira cartela. Acabamos de ver nossas habilidades, né? E agora vamos refletir, né? A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de cargas elétricas. Lembrar, hein? São cargas elétricas, o principal foco do fenômeno é a eletricidade. Então aí é um conceito do livro do professor Resnick Halliday, né? Do volume 3, tá? Que é o conhecido volume de Física Eletricidade. Vamos passar a nossa segunda cartela? Tá aí, ó. A aula de hoje, ela contempla a primeira lei de Ohm. Notem vocês que eu tive toda uma preocupação de deixar esse primeiro tópico em vermelho, né? Porque, gente, ninguém pode estudar circuitos elétricos sem pensar na primeira lei de Ohm. Então, ela é obrigatória. É o item mais obrigatório de todos. E logo em seguida, nós temos potência elétrica e energia elétrica. Aí eu trago uma motivação. Olha lá, são fenômenos naturais que acontecem normalmente e nós estamos acostumados e habituados a ver. São as descargas atmosféricas, né? A eletricidade dentro da atmosfera. Lembrar, hein? Então a corrente elétrica também ela pode acontecer nos gases, porque a atmosfera é um gás, né? E aí nós estamos vendo um fenômeno que aconteceu agora no dia 22 de agosto de 2015, né, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, quando um avião de uma empresa estava conseguiu fazer a sua decolagem normalmente quando foi atingido por uma descarga atmosférica. E aí eu pergunto ao meu aluno do Enem, e o que aconteceu? Vou fazer igual os comentaristas de futebol. Nada. O avião levantou integralmente, sem acontecer nada com os passageiros. E vamos ver por que esse fenômeno ele é tão corriqueiro, né? Também é um fenômeno perigoso se você não estiver protegido. E para essa situação aí, não acontece nada. Aí eu chamo a atenção a todos os alunos, tá?
Esse fenômeno só tem proteção a ele quem estiver dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é um experimento que foi conduzido, né, por Michael Faraday para demonstrar que a superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo no seu interior, dado que as cargas que se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Isso é mais fácil de provar utilizando a lei de Gauss. E aí, agora eu peço uma interação, né, com o nosso quadro interativo, no qual eu vou passar para o quadro para resolver um pequeno detalhe, né, sobre como um aluno deve proceder para compreender esse fenômeno a partir da lei de Gauss, visto que eu coloco aí na cartela, né, uma coisa muito interessante, que a lei de Gauss mostra esse fenômeno e pode ser provado por ela. E aí eu vou tentar agora, indo ao quadro, né, fazer essa interação, e aí com vocês prestem atenção no que eu vou fazer, e logo em seguida, toda e qualquer dúvida, vocês vão anotando aí. Quando eu abrir a interação com todas as nossas unidades que estão ligadas agora no Tô no Enem, vocês podem fazer pergunta a partir da motivação, que também não deixa de ser um bom item para ser utilizado nas componentes da prova do Enem. Vamos lá? Vamos ver aí, ó. Estamos vendo normalmente aí o que está acontecendo. A interação, quero que abra agora aqui a cartela. Olha lá, gente, falta de prática, né? Eu quero mostrar para vocês que quando se tem uma carga de natureza, as cargas podem ser positivas ou as cargas podem ser negativas. Faraday colocou uma interpretação para isso. Quando as cargas são positivas, o campo elétrico sai da carga. Ó. Tá aí, ó. Desse jeitinho aqui. Quando as cargas são positivas, tá? Isso aqui é um conceito de Faraday. E quando as cargas são negativas, esse conceito, o campo para ela é na direção voltando para a carga, olha aí. Desse jeitinho aqui que eu estou colocando para vocês. Então isso aqui é só para interação. Fico aqui um pouco confuso, né? Está muito perto, mas aí eu lembro para vocês um detalhe muito importante aqui. Acho que dá para arriscar aqui agora com mais facilidade. Olha aqui. Quando a gente tem um corpo que pode ser metálico e a carga elétrica sendo distribuída pelo seu lado externo, como foi no caso da descarga atmosférica lá no avião, olha aí, a carga estava pelo lado externo, dentro da superfície, que é chamada gaiola de Faraday, o campo elétrico aqui ó, é zero. Porque o campo só existe da superfície para o lado de fora e não para o lado de dentro. Isso aqui que eles chamam a explicação pela lei de Gauss. Também tem outra explicação para esse fenômeno. Se eu pegasse a superfície condutora e analisasse de outra maneira, por exemplo, pego uma carga positiva aqui do lado de fora. Então a carga positiva, ela gera campo saindo dela. Ó. Desse jeito aqui. Então, as linhas de campo que penetram aqui, ó, saem aqui. As que conseguem furar, né, saem aqui, ó. Então as que entram, o número de linhas que penetram nessa superfície é o número de linhas que saem. Então significa que o fluxo do campo elétrico é zero. Isso aqui é chamado de lei de Gauss. Foi o que está lá na cartelinha marcada. Mas o que eu necessito é que vocês lembrem disso aqui, ó. Dessa primeira figura. Aqui, ó. Dentro de uma superfície condutora, o campo elétrico se mantém nulo, desde que a carga seja distribuída pelo seu lado externo. Então, vamos ver, então, a primeira lei de Ohm. Gente, falei a vocês, ninguém pode fazer nada de circuitos elétricos sem a lei de Ohm. Então eu coloquei para ninguém mais esquecer, tá? A primeira lei de Ohm, ela pode ser lembrada assim, ó. Quem vê, ri. Se você vê alguém sorrindo, você está vendo a pessoa dando a dica para você. Você está vendo a primeira lei de Ohm. Então a gente coloca vê, ri, ó. Quem vê, ri. Primeira lei de Ohm. Então V é igual a R vezes I.
Olha aí, o significado das variáveis da primeira lei de Ohm. V é tensão elétrica. A unidade do Sistema Internacional de Medida é volt. R, a resistência elétrica. A unidade é Ohm. E o símbolo é um sigma. A letra I corresponde corrente elétrica e a unidade é ampere. Note que a palavra ampere, o acento é desse jeito porque o nome dele é francês, né? É o acento grave e letra A maiúscula. As unidades são em letra maiúscula, tá? O símbolo da unidade. Aí eu coloco uma dica, olha aí. Como é que a gente pode lembrar da primeira lei de Ohm? Quem vê, ri, né? Então coloca o V em cima do triângulo, o R e o I do lado. Aí coloca as variáveis que você pode encontrar. Você pode encontrar tensão elétrica, você pode encontrar resistência elétrica ou corrente elétrica. Aí se colocar o dedinho, ó, em cima da letra que você quer encontrar, note que o dedinho começa na letra I, né? Ele cobre a letra I com o dedinho e fica V sobre R. Depois ele cobre o R com o dedinho. Para calcular o R, fica V sobre I. E se eu quero calcular o V, eu cubro o dedinho com a letra V, aí, tá coberto, aí fica V, R vezes I. É uma dica bem simplesinha. Gente, isso aí é muito usado pelos alunos de Física 3 em qualquer lugar do mundo. Eu sempre brinco com meus alunos assim, ó, de Manacapuru a Tóquio, todo mundo sabe a primeira lei de Ohm a partir disso, ó. Quem vê, ri, faz o triângulo todo direitinho, coloca o V em cima, o R e o I, e sai cobrindo as variáveis para descobrir as equações. Agora sim, ó, cheguei na parte de circuitos elétricos. É muito importante que agora o meu aluno se detenha a essa informação. Repare que eu tenho a simbologia de um circuito elétrico simples, utilizando as variáveis da primeira lei de Ohm. E logo em seguida, tem uma figura ao lado, representando uma pilha, né? Uma pilha ligada a uma lâmpada incandescente. Notem vocês que na pilha eu coloco a letra U e no circuito coloco a letra V. Professor, qual é a certa? Ambas. A gente usa a letra U ou a letra V. Eu fiz de propósito só para chamar a atenção, porque lá atrás eu coloquei R vezes I. E o aluno, professor, pode ser U vezes... U é igual a R vezes I? Pode também, não tem problema nenhum. E aí nós estamos vendo aí que a lâmpada representa o quê? A resistência elétrica do circuito. A pilha, a bateria, a setinha vermelha da pilha está um pouco mais embaixo, mas ela tem que apontar lá para onde está aquele V mais ou menos, ó. O lado maior na simbologia é o lado positivo da pilha, e o lado menor é o lado negativo. A corrente elétrica, ela tende a percorrer o circuito do potencial maior para o potencial menor. E o potencial maior é o positivo, o potencial menor é o negativo. Então vocês estão vendo? O sentido da corrente elétrica no circuito é chamado sentido convencional. Gente, o sentido convencional, ele sai do positivo para o negativo. Embora também se possa fazer o contrário, colocar do negativo para o positivo, chamado sentido eletrônico ou sentido real. Os dois estão certos, mas basicamente os livros de física, tanto faz no médio como no superior, eles adotam o sistema convencional, chamando do potencial maior para o potencial menor. Tá aí, ó. Agora eu entro na parte que realmente é o tema da aula de hoje. A gente vai se apropriar da primeira lei de Ohm para estudar potência elétrica e para estudar energia elétrica. Então eu coloquei aí, gente, aí para homenagear aos nossos colegas. Isso aqui foi uma dica do professor Aldemir, que disse, olha, professor, no ano passado essa coisa funcionou, os meninos gostaram e a gente volta a repetir desse ano de novo. E utilizar todo o nosso cenário amazônico, né, para ilustrar as equações de potência elétrica. Então, são 3 equações, tá? Por quê? Porque as variáveis da lei de Ohm são 3. Então, elas findam produzindo 3 informações. Então, a primeira é o seguinte, ó. A potência é a tensão vezes a corrente. Então, isso aí, gente, está no livro de física há muito tempo. E as pessoas, às vezes, lembram, às vezes não lembram. Aí a gente criou essa nomenclatura amazônica para ninguém esquecer, ó. Colocava assim, Pirarucu veio de Itacoatiara. Pirarucu é P, veio é V, e Itacoatiara é I. Então, PVI, né? Então, Pirarucu veio de Itacoatiara. É a definição clássica da potência elétrica. Então, a potência elétrica
é a tensão vezes a corrente, ou simplesmente, na dica do professor Newton, que o pirarucu veio de onde? De Itacoatiara. Um abraço a todo mundo de Itacoatiara que está assistindo essa aula agora. Muito obrigado. Mas aí, como eu falei, a lei de Ohms, ela tem 3 variáveis, pode variar 3 vezes as fórmulas de potência, né? E vamos utilizar agora a segunda fórmula de potência. A potência é igual a tensão elevado ao quadrado sobre a resistência elétrica, ou dividido pela resistência elétrica. Para lembrar, isso aí eu coloquei. Para Parintins, eu vou e volto remando. Gente, isso parece brincadeira, mas quando chega na época do boi, aqui em Manaus, o pessoal vai até a nado, imagina remando, né? Então aí a gente está colocando assim, para Parintins, eu vou e volto remando. Parintins é P, vou V, volto V e remando R. Olha aí, P, V ao quadrado sobre R. Para Parintins eu vou e volto remando, tá bem? Não me esqueci da região metropolitana de Manaus, tá? Então aí agora vamos falar aqui do município de Iranduba, nosso vizinho aqui do lado, está assistindo agora o Tô no Enem. E eu tô no Enem e tô para valer, e tô para aprender. Então aí a nossa última equação de potência elétrica, né? A potência é a resistência multiplicado pela corrente elevada ao quadrado. Então aí eu coloquei, ó, Pacu retirado do Igarapé de Iranduba. Pacu com C, ou com P, né? Com C também, né? Com P retirado com R, Igarapé com I, Iranduba com I. Então, ó, PRI ao quadrado. E lembrar, tem uma observação aí embaixo, e nós vamos ler bem direitinho. A tensão elétrica também pode ser chamada de DDP, diferença de potencial. Gente, isso é muito comum e aí a gente tem que prestar atenção para essas técnicas. Vocês estão anotando aí tudo direitinho e aí eu posso aí agora confirmar com vocês que a potência elétrica também pode ser chamada de diferença de potencial. Eu tenho agora que lembrar que vocês tem que anotar bem direitinho o que vai aparecer agora na próxima cartela. Toca aí, gente, vamos ver o que vai aparecer na próxima cartela. E aí eu tô no Enem. Ih, olha lá. Eu quero lembrar a todos os meus alunos que estão no Enem, comigo agora, ligado na rede, lembrar uma coisa muito importante. Nós estamos fazendo um investimento muito grande, que a componente energia será uma das componentes, como sempre foi, a componente muito preferida nas provas dos itens de ciências da natureza e suas aplicações dentro dos componentes do Enem. Então aí eu coloquei agora como se faz para fazer a medida da energia consumida na nossa residência e cobrada pelas concessionárias, que é um componente bastante usado nas aulas de física, né? E nas provas do Enem, inclusive. Então aí, eu estou mostrando agora aqui embaixo, olha aqui, os reloginhos. Vocês estão vendo um primeiro relógio, um segundo relógio, o terceiro e o quarto relógio. E esses relógios que vocês estão vendo aqui, vocês vão contar da seguinte maneira. Se o ponteiro estiver entre o 2 e o 3, vocês contem o 2. Se ele estiver entre o 6 e o 7, vocês vão contar o quê? O 6. E se estiver entre o 1 e o 2, 1. Então, sempre os ponteirinhos do relógio que vocês estão vendo no medidor aqui comigo, eles terão que ser colocados no número inferior à contagem. Mas será que eles fazem isso? Claro que eles fazem, gente. São treinados para fazer isso, tá? Isso acontece no nosso dia a dia em todas as cidades do Brasil. Então, essa energia, ela é cobrada em quilowatt-hora, tá? E daqui a pouco mais, nós teremos aula de literatura portuguesa, literatura não, redação. Olha aí o professor dando aqui o furo. É redação com a professora Vidia. Vocês ganham 5 minutos para descansar e a gente volta logo mais aqui. Tô no Enem, tô no Aceduc, tô no estado do Amazonas.